Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é dia 18 de novembro de 2024, iniciando agora mais uma das nossas memoráveis lives para você que está devendo, para você que está com o nome sujo e para você que não quer dever, quer se livrar das dívidas. Enfim, aqui nós falamos sobre dívidas. Dívidas para você sair das dívidas, para você não se tornar um escravo econômico. Todas as lives eu falo disso sobre escravo econômico para a pessoa poder saber exatamente o que é isso e saber se ele se encontra nessa situação de ser um escravo econômico. O que é o escravo econômico? É aquela pessoa que nunca sai das dívidas, fica eternamente endividado. Ele faz uma dívida e depois ele paga algumas parcelas e depois ele vai lá e não consegue pagar, ele é cobrado, depois faz acordo de novo e assim vai indo e passa uma vida devendo, tá? Então isso é muito chato, isso daí fica muito difícil. Eu vejo que o meu canal aqui é constituído em sua maioria de pessoas mais maduras, então a gente vê que tem muita gente que fica aí nas dívidas por falta de conhecimento, tá bom? E o pessoal tá chegando aqui e vamos aqui receber o pessoal. Simone é de Brasília, né, Simone? Tá com problema no BRB, BRB é um grande problema para muita gente, né? Muita gente devendo. Aqui em Brasília é uma das cidades que mais deve, né? Todo mês o Serasa ele lança um relatório e esse relatório mostra aí para as pessoas as cidades mais endividadas. Sempre o Brasília fica em primeiro ou segundo lugar. Às vezes cai um pouquinho para terceiro. Aqui nós temos aqui muita gente aqui que é o falso rico, né? O rico premium. E aí ele fica devendo aí porque ele quer manter aí uma condição de vida que ele não consegue manter. Então vai se enrolando. Eu faço análise aqui com muita gente, muito cliente me procura pessoalmente e às vezes a gente vai atender a pessoa aqui, ele chega aqui às vezes com uma situação assim, a gente vê muita gente chegando aqui com uma certa arrogância, sabe? Dizendo, não, eu tenho patrimônio, eu tenho uma casa ali no Lago Sul. Aí eu pergunto, quanto vale sua casa? Vale 3 milhões. Qual é o saldo devedor? Ou seja, a parte que ele ainda deve. Devo 2 milhões. E tem carro? Tem. Que carro que você tem? Às vezes um carro bem legal. Quanto é que você deve nesse carro? Às vezes 40%, 50%, 60%. A esposa, a mesma situação. Então a gente vê no final das contas qual é o patrimônio dessa pessoa. O patrimônio dele é negativo, amigo. Ele só tem dívidas. Você olhando assim, parece que ele está bem. Tem um carro legal, a esposa tem um carro legal, uma casa bacana, estão aí com o filho na escola particular e você vai ver a vida financeira da pessoa um desastre. Olha, a casa está devendo, a casa é do banco, os carros são do banco, a escola não está pagando direito e aí tirando onda, né? Isso tudo por quê? Porque falta de conhecimento. A pessoa é vítima, muitas das vezes, de uma situação que às vezes ela não criou, né? Ele fica devendo eternamente por falta de conhecimento. Então a Simone está aí, Simone é de Brasília, tem aí o Gilmar Conceição, e Jaqueline Teles, Paulo Pereira é nosso aluno lá do CPF Nota 10. Que legal, né, Paulo? Obrigado pela sua participação, vejo que você está participando muito aí, deixa mensagens também aí nos nossos vídeos. Muito obrigado, tá, Paulo? Fico muito feliz. E o Glauber é membro aqui do nosso canal. Os membros a gente identifica porque tem uma estrelinha aí no celular ali no nome dele. E os membros aqui do canal, eles conseguem obter aqui uma análise do CPF deles. Eles conseguem adquirir 2 relatórios para saber exatamente qual é a condição deles, né? Vamos olhar a garganta aqui. E vacilei, bebi água gelada, não devia ter bebido água gelada. A garganta aqui já começa a falhar, né? Mas vamos lá. Vou responder agora uma pergunta que é muito comum. É o Juninho do Grau. Juninho do Grau tá sumido, hein, Juninho?
Tudo beleza, irmão? Olha só, vou responder agora uma pergunta que é muito comum. As pessoas sempre devem e não conseguem saber exatamente qual a situação delas. Se elas ainda têm dívidas, se ela pode ser cobrada. Então, eu vou dar um pequeno painel para você ver como é que você pode saber se você está devendo, tá certo? Então, porque não adianta olhar o Serasa. Você veja só, o cara vai aqui no Serasa e olha aqui a situação dele no Serasa. Veja aqui que situação engraçada aqui no Serasa. Esse Serasa aqui é meu, né? Então, você veja aqui. Você olha aqui, meu score está baixo. Score 550 é o score baixo. E você vê aqui, ó, seu nome está limpo. Aí você fala, pô, o que tá vendo, doutor? Eu tô com o nome limpo e o score baixo. O que tá acontecendo, né? Então você veja aqui. O que acontece? A pessoa vem aqui, ó, que tá aqui, ó, dívidas. E você tem dívidas. Olha o meu caso aqui. Tem aqui dívidas. Como é que alguém me explica isso? A pessoa tá com o nome limpo e tem dívidas. O Serasa parece que ele existe para complicar a situação, né? Eu não sei se ele está mentindo, se ele não sabe o que significa uma dívida. Você veja, está com o nome limpo e tem dívida. Que estranho, né? Então, veja só. Então, por quê? Porque, às vezes, as dívidas não aparecem aí exatamente no lugar. Isso daqui, amigo, não são dívidas prescritas. Dívida prescrita e dívida não é a mesma coisa, tá certo? Para você saber se você deve, você tem que vir aqui, ó, no meu CPF, tá? Aí você vai clicar aqui, dívidas e pendências, aqui que se escondem as verdadeiras dívidas aqui, tá? Então você vê, eu tenho aqui uma pendência, tem as dívidas negativadas e aqui tem aqui uma pendência, que é o protesto, né? Mas veja bem, às vezes as coisas não saem como a gente quer, né? Então você veja, tem aqui um protesto no cartório 99 de Brasília. Será onde fica esse cartório, né? A gente nem sabe onde fica esse cartório aqui. Será que ele mostra qual é o cartório? Você veja, não mostra qual é o cartório, então tudo fica difícil para você resolver, né? Então veja só, eu tenho dois caminhos para a pessoa que quer resolver o problema dele das dívidas, quer fazer uma análise completa do CPF dele. Por quê? Porque às vezes ele tem uma pendência que não consta aqui no Serasa. Não são todas as pendências que constam aqui no Serasa. Às vezes não atualizou, às vezes a pessoa tem algum outro problema que não está aparecendo aqui. Então a gente tem dois caminhos. Tem aqui o nosso passo a passo, né? Qual é o primeiro passo? Sempre ver a lista negra do Banco Central. Ele hoje em dia é o mais importante de todos, né? O segundo passo qual é? É saber exatamente aqui como é que está a sua situação no maior cadastro restritivo de consumo. E depois aqui você vai pegando as certidões. O nada consta da Justiça Federal, o nada consta da Justiça Estadual, nada consta civil, nada consta criminal, o nada consta da Justiça Eleitoral, o nada consta de débitos trabalhistas, nada consta da dívida ativa federal estadual, nada consta também de regularidade do seu CPF na Receita Federal e a consulta da maior base de dados restritiva de consumo, além também da consulta de protesto, né? Isso daqui é o passo a passo mais completo que tem, amigo. Isso aqui você bebe na fonte. Você vai em cada um desses lugares aqui e vai obter aqui a informação desejada. É um passo a passo, não tem como errar, tá? Só que acontece o seguinte, as pessoas nem sempre elas têm disposição de fazer todo esse passo a passo, né? Porque quando você vê aqui, é uma coisa mais complexa. Então, o que a gente tem aqui que os membros do canal eles podem aproveitar? Eu uso esse tipo aqui de relatório. Esse relatório aqui é o que eu uso aqui com os meus clientes, tá certo? Para quê? Porque ele é mais simples, eu obtenho tudo de uma vez. Você pega aqui, ó, todos os dados da pessoa, você vê aqui o score dele, você vê a decisão, você vê aqui outras grafias do nome dele, você vê também se existe aqui outra empresa em nome dele, isso é fundamental. Às vezes você caiu no golpe, amigo, o cara abriu empresa no seu nome. Então você vai ver aqui, você vai ver ó, se tem ações cíveis, ou seja, processo judicial, pendências financeiras,
protesto, cheque sem fundo, cheque devolvido, cheque sustado e consultas no seu CPF, tá certo? Então, isso daqui é uma consulta completa, que você também pode fazer isso daqui. Isso daqui, ele é vendido, esse relatório aqui, tá? Esse aqui é o relatório comercial da pessoa. E às vezes a pessoa olhando, ele encontra cada joia que ele nunca imaginou. Veja a situação dessa pessoa aqui, ó. Ele tem aqui uma situação que é muito especial. Ele tá aqui, ó. Veja o que aconteceu com ele aqui, ó. Olha aqui, o salário dele, a renda presumida dele é bem alta, R$ 12.000. Então, renda presumida positiva, tá tudo beleza contra ele. Como você vê, ele não tem nenhum tipo de processo, veja só, ele não tem processo judicial, que são as ações cíveis, pendências financeiras, protesto, cheque sem fundo, cheque devolvido, cheque sustado, consultas, são poucas as consultas no CPF dele, mas o que acontece? Aparece aqui para ele isso daqui, ó, negociação não recomendada. A pessoa que tem esse problema na vida aqui não arruma crédito em lugar nenhum, tá certo? Tem aqui, ó, aprova o pedido de crédito? Não. E ele está sempre tendo crédito negado. Eles vêm aqui por causa disso, doutor, sempre tem o crédito negado. Você veja aqui, ó, no dia 21/8/24, ele foi consultado, o CPF dele. Ó, aprova? Não aprova. Dia 5/8/24, aprova? Não aprova, tá certo? Então, conforme você, isso daqui é uma coisa muito importante e você pode fazer também do seu CPF. Esse aqui já é o do Banco Central, amigo. Esse daqui é o mais importante da atualidade. Por quê? Porque é o maior cadastro restritivo de consumo do Brasil na atualidade. Veja só, ele tem aqui, ó, uma linha aqui que já mata a consulta. Veja só, se aparece qualquer valor lançado aqui nessa coluna prejuízo, você não arruma crédito em lugar nenhum. É o caso dele. Você veja, tem 42 mil lançados aqui na coluna prejuízo, tá? E de onde vem isso? Vem daqui, ó. Vem daqui, amigo. Isso aqui é o Banco Central, o relatório do Banco Central. Aqui os 42 mil. Vem aqui da coluna prejuízo. Foi lançado pelo Santander, amigo. Então você veja, esses dois relatórios você pode obter também. Eles custam R$ 25. E como é que você faz para obter isso? Os membros aqui do canal, eles têm uma aula onde eu ensino como obter esse relatório aqui para fazer uma análise completa e rápida do CPF. Ele vai aprender a comprar esse relatório. Esse relatório é pago, cada um deles custa R$ 25. E os membros também vão ter acesso a diversas aulas, onde eu faço uma análise completa de cada um desses dois relatórios e dou muito mais informação. Então você que está precisando fazer uma análise completa do seu CPF para saber se existe alguma pendência, você que está com problema de crédito, que não sabe por que não tem crédito, amigo, essa é a oportunidade que você tem de fazer uma análise completa do seu CPF para saber exatamente o que está acontecendo com o seu CPF, tá certo? Então, você que quer fazer isso, você vai clicar aqui, ó, debaixo aqui desse vídeo, no botão Seja Membro. Tem um vídeo que vai aparecer, onde eu vou explicar os tipos de membro que tem. O membro mais alto, ele tem análise, tem direito a toda essa informação. Então, você que está com problema de crédito, você que não consegue crédito, é a oportunidade que você tem de fazer uma análise simples, rápida e muito precisa do seu CPF para identificar possíveis pendências que estão acabando com o seu crédito, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Vamos lá, pessoal. Como é que tá aí o som? Tá legal? Todo mundo me ouvindo bem? Vamos lá, vamos lá.
Então vamos lá, olha o Glauber. Glauber é membro aqui do canal, por isso ele tem prioridade na resposta das perguntas. Então vamos lá. Doutor, dívida de cartão de crédito, dívida de contas digitais são abertas pelo telefone, sem assinatura de contrato. Tem como esses bancos protestarem essas dívidas de contas digitais que nem contrato direito tem? Amigo, depende muito da situação, Glauber. Tem banco que não toma os devidos cuidados. Uma selfie não significa que você assinou qualquer tipo de coisa. Uma selfie não substitui uma assinatura, tá? A gente já viu um caso bem legal mesmo. Era uma foto ridícula de uma pessoa segurando a foto de outro e foi aprovada lá naquele reconhecimento facial, tá? Então isso daí é uma verdadeira palhaçada. Então você, quando está sendo cobrado por um banco, você tem que tomar muito cuidado, que às vezes o banco não tem nenhum documento contra você, tá certo? Ele não tem um contrato, não tem um título de crédito, não tem nada para provar que foi você que fez aquele valor, que fez aquela dívida, tá certo? Então você tem que ficar atento a isso daí, o Glauber. Então muitas das vezes eles não têm nada e é por isso que eles te chamam para negociar a dívida. Sempre quando você cobra, quando você deve, você é cobrado, tá certo? Então você começa a ser cobrado, aí eles te chamam, pô, vamos fazer um acordo aqui, ó. Você pode ver que às vezes ele te cobra um valor bem alto, você devia pouco, ele te cobra um valor bem altão. Depois ele te chama para fazer um acordo de um valor bem menor. Às vezes é uma boa você fazer esse acordo, mas só faça se você tiver plena certeza se você vai pagar essa dívida, porque nesse acordo você vai confessar a dívida. E confissão de dívida é um título executivo extrajudicial. É exatamente o documento que o banco precisa para te cobrar na justiça, tá certo? Então ele chega com esse documento, essa confissão de dívida e entra na justiça, o juiz já manda pagar na hora. Se ele não tiver nenhum documento, ele não tiver um título contra você, ele vai entrar na justiça e o juiz vai mandar você contestar aquela dívida. Ou seja, você vai ter que demonstrar que você não deve aquele valor e o juiz e a outra parte vai ter que provar que você deve e depois vai ter uma sentença e depois lá na frente a sentença vai ser executada. Ou seja, é um processo muito mais longo e muito mais difícil, tá? Por isso que eu falo sempre, tome muito cuidado com qualquer tipo de renegociação de dívidas. E vamos lá. Simone Dias Santana, boa noite, doutor. Aguardando, ansiosa pelas suas lives. Olha eu aqui de novo, gratidão, doutor. Marco Antônio, boa noite, doutor. Olha aí a Simone, teria alguma lei que protege a nossa conta salário do BRB? Ele insiste em fazer desconto indevido na conta salário. Já fiz a proteção usando a RES 4790 do Bacen. Ajuda aí, doutor. Obrigada. Posso procurar o juizado especial de pequenas causas para resolver isso? Veja só, Simone, o banco ele não pode pegar o dinheiro na sua conta. A regra é essa, ele não pode pegar o dinheiro na sua conta. Existem exceções. Primeira exceção, qual é? É quando você faz um empréstimo consignado. O empréstimo consignado é aquele tipo de empréstimo pelo qual você autoriza o banco a pegar o dinheiro na sua conta, tá certo? Faz parte do próprio contrato de empréstimo consignado que ele pegue o dinheiro na sua conta. Quando cai o seu salário, já é descontado direto do seu salário e já manda para o banco. Então, na verdade, ele nem pega o dinheiro da sua conta, a fonte pagadora já paga ele. Por isso que é uma das formas mais baratas de dinheiro hoje no mercado, tá certo? Aí acontece o quê? Qual é a outra forma que o banco pode pegar o dinheiro na sua conta? Quando ele tem uma decisão judicial a favor dele, o juiz autoriza que ele pegue o dinheiro na sua conta. A terceira forma que ele pode pegar o dinheiro na sua conta é quando você autoriza, tá certo? Muitas das vezes aqui no BRB, você faz um contrato de empréstimo pessoal. Veja só, não é empréstimo consignado,
é um empréstimo pessoal e você dá autorização para ele que ele pegue o dinheiro na sua conta. Só que aí ele pode pegar, você autorizou, só que você pode revogar essa autorização. Só que o BRB continua pegando o dinheiro na conta do correntista, tá? O BRB já tem grandes problemas por causa disso, mas mesmo assim ele continua fazendo isso. É muito importante que você veja os seus direitos. Tem um cara aqui no YouTube, um advogado aqui de Brasília, que é um grande especialista aí de ações contra o BRB. Então recomendo fortemente que você procure ele, porque ele entende muito desse assunto específico do BRB. Já tem decisão, se eu não me engano, ação civil pública contra o BRB. Ação civil pública é o Ministério Público que entra contra o Banco de Brasília para proibir ele que ele faça esse tipo de coisa. É uma prática ilegal e ele continua fazendo. Então você tem que ver isso daí, aonde você se enquadra e ver o que você pode fazer. O juizado especial civil é sim uma boa saída. Se você mora aqui em Brasília, pode usar o juizado, porque ele é muito bom, muito arrumadinho, bem legal. Você vai procurar o fórum mais perto da sua casa, vai procurar uma sala chamada atermação ou redução a termo, e lá eles vão reduzir a termo, ou seja, eles vão escrever sua reclamação. Então você vai procurar com os seus documentos pessoais, comprovante de endereço e todos os documentos relacionados ao caso, contrato, comprovante de desconto, enfim, todos os documentos. Boto maior fé no juizado especial aqui de Brasília, de vez em quando eles têm umas decisões meio malucas, mas é a coisa mais barata que você tem para resolver o seu problema. Então vamos lá, Gilmar Conceição dos Santos, boa noite, doutor Ricardo. Olha o Paulo aí, boa noite, doutor. Tenho aprendido muito com o seu curso, o CPF Nota 10. CPF Nota 10 é um curso muito legal, onde você faz uma análise completa do seu CPF e bebendo diretamente na fonte, buscando as informações diretamente na base de dados. Não é, Glauber? Vamos lá, Jaqueline Teles. Boa noite, doutor. Queria saber sobre inquilino. O inquilino morou 4 anos e 6 meses no imóvel. Quantos dias ele tem gratuito para desocupar? Porque quem pediu o imóvel foi o dono. Ele não tem nenhum dia gratuito, não existe isso aí de dia gratuito, não. Você tem que notificar ele para ele desocupar o imóvel. Ele tem um prazo para desocupar o imóvel, tá certo? O prazo exatamente eu não sei de cabeça. Eu não sei se é 60 dias ou 30 dias, porque depende também do tipo de contrato que vocês firmaram, tá certo? Por prazo determinado, prazo indeterminado, mas o importante é que você já notifique ele por escrito para que ele desocupe o imóvel. Como é que você notifica alguém por escrito? Manda um telegrama com cópia e aviso de recebimento, que aí ele não vai ter como negar que ele recebeu aquele documento. O telegrama com cópia e aviso de recebimento, ele é bem legal. Por quê? Porque você manda um telegrama para a pessoa, aí quando ele receber, e ninguém se nega a receber telegrama, né? Quando chega um telegrama, a pessoa, alguém morreu, alguma coisa séria, né? Então, quando ele recebe, o correio já manda um telegrama para você, dizendo a data, a hora e a pessoa que recebeu o telegrama e o conteúdo do telegrama. Então, daí você já está abrindo prazo para ele desocupar o seu imóvel, tá certo? Agora, tem que ver qual é o tipo de contrato que vocês estão seguindo aí. Prazo determinado, por prazo indeterminado. Você espero também que você tenha feito um contrato de locação, né? O Birajara Veloso. Boa noite, doutor Ricardo. Sou do Realengo, Rio de Janeiro. Gostaria de saber, fica me cobrando essa empresa, não sei, olha o nome dela, Recorte. Eu tenho um empréstimo pessoal. Amigo, tem que trazer mais informação para eu poder te responder, tá bom? Obrigado, Birajara. Banda Mensageiro do Louvor, eu abri meu cadastro e está dizendo assim que não consta nenhuma anotação, independente do Serasa referente ao consumidor. O que significa isso? Amigo, não consta nenhuma anotação, é que não consta nada, né? Não entendi direito a sua pergunta aí. Você não disse nem aonde está esse tipo de anotação, tá?
Então vamos lá. Boa noite, querido doutor Ricardo. Ótima live, uma excelente semana para todos. Obrigado, Silvano. Um grande beijo para você. Professor Júlio. Olá, Ricardo. Dívidas com plano de saúde. O que é que tem, Gide? O que é que tem essas dívidas com plano de saúde, Júlio? Banda mensageiro no lugar. Vamos lá, Glauber. Já respondi sua pergunta, Glauber. Banda mensageiro, está dizendo que não consta anotação como inadimplente. Não consta nada então, está dizendo que está tudo certinho. Marco Antônio, as informações do Serasa têm falhas, eles não mostram problemas que os outros mostram. Exatamente, Marco Antônio, por isso que eu tenho 2 cursos, sabe? Aquele que você pega os relatórios e também tem o que você vai na fonte. Eu mesmo, tem processo judicial, amigo, tem processo judicial. Ou você acha que eu fico falando aqui e os outros não me processam? Processa sim, só que não aparece no Serasa. Eu tenho um protesto que ficou muito tempo para aparecer no Serasa. Foi uma grande surpresa, mas lá no site de protesto já aparece. Por isso que eu sempre ensino a buscar na fonte. Só que tem gente que quer buscar na fonte, dá trabalho, dá um pouco mais de trabalho, né? Que você vai buscando um a um. E tem gente que não quer buscar na fonte, tem gente que quer o relatório completo. Esse relatório completo ele é muito bom também. Ele não é do Serasa, é da outra empresa e ele mostra muita coisa. Que o mal do Serasa hoje é aquela liminar limpa-nome. Porque o cara faz isso lá, liminar limpa-nome, e tira as coisas do Serasa, tá certo? Aí o Serasa simplesmente manda um comando lá, dizendo que você deve entrar em contato com a base de dados lá. Por quê? Porque ele vai te dizer que ele fez o Serasa limpa-nome. Você nega crédito, mas na verdade não aparece nada. Então é um grande problema. O Serasa está atravessando um grande problema com essa história do Serasa com o tal do limpa-nome, né? Existe uma diferença muito grande do Serasa limpa-nome e do limpa-nome do Serasa, né? Como essa empresa gosta de complicar as coisas, os bandidos também estão se aproveitando sempre, né? E vamos lá. Ada, fiz acordo com as dívidas já registradas em prejuízo, mas não consigo crédito. Ada, fazer simplesmente acordo não adianta, isso não vai levar à retirada da sua dívida. Primeiro, você pagou a sua dívida. Se sim, você tem que pegar o relatório lá e saber se o seu nome saiu de lá. Se saiu, já abre um prazo para que você consiga ter uma perspectiva de ter crédito novamente. Não adianta achar que você vai ter crédito de um dia para o outro. Não é assim, tá certo? As coisas não funcionam assim. Então o caminho é esse. Primeiro, você tem que resolver o problema, seja pagando a dívida, seja brigando na justiça, seja notificando ele para excluir uma negativação indevida. Aí o segundo ponto qual é? É você vai lá e vai pegar o relatório, vai saber se saiu o seu nome de lá. Se não saiu, você deve tomar os devidas providências e se saiu, você deve aguardar mais um tempo para começar a pedir crédito. Não peça crédito imediatamente. Por quê? Porque isso só prejudica você. Olha só, cada vez que o seu CPF é consultado, ele vai entrando para uma lista. Chama lista de pesquisa, lista de passagem. Quer ver? É essa lista bem aqui, ó. Veja só, isso daqui tem 6 consultas. Então, olha só. O CPF aqui foi consultado. No caso, o meu CPF, né? Não, isso aqui não é o meu CPF, não. Mas, de qualquer forma, olha só o que acontece aqui. Espera aí. Então, isso aqui é o meu. O meu. Cada vez aqui que meu CPF é consultado. Então, veja só, isso daqui também não é meu. Isso aqui é de um aluno meu, ele mandou para mim para eu olhar. Cada vez que o seu CPF é consultado, ele vai entrando numa lista aqui, ó. Veja só, vem aqui banco, O CPF dele foi consultado 37 vezes. Por quê? Porque ele já pagou a dívida e depois ele começa a pedir crédito sem parar.
isso daqui é interpretado de forma negativa, porque ele fica pedindo crédito o tempo todo. Parece para o banco o quê? Que você está desesperado por crédito, ou então que você está sendo vítima de uma fraude, alguém fez um dublê do seu CPF e está tentando se passar por você pedindo crédito alucinadamente. Então isso aqui já acende uma luzinha e eles começam a negar crédito para você. Então você, depois que limpa o seu nome, você não pode ficar pedindo crédito o tempo todo, tá certo? Agora, se você errou aqui, se você fez isso daqui sem saber, você pode pedir a exclusão dessa lista aqui, porque ela compõe aqui o seu score de crédito, amigo. Veja só, você vai ver aqui, ó, a composição do seu score de crédito. Tem aqui dívidas e pendências, são 4 pontos. Dívidas e pendências, evolução financeira, compromisso com crédito, consultas ao seu CPF, tá vendo? Isso aqui compõe o seu score de crédito junto com esses 3 pontos. Tem gente que não sabe e fica pedindo crédito o tempo todo. Por isso você não pode cometer esse erro, tá certo? Então fica esperto, aguarde um tempo e começa a trabalhar o seu rate bancário, tá certo? Praticar diversos atos que vão melhorar o seu crédito. A coisa não acontece de um dia para o outro e eu tenho inclusive um curso sobre isso, tá? É um curso bem legal, bem baratinho, um curso de R$47, feito para ajudar você. Então essa é a oportunidade que você tem de melhorar a sua situação. Edivan Ferreira, boa noite, doutor. Já falei antes, mas a alegria é tanta que vou repetir. Meu score era 520 há 6 anos. Depois que segui suas orientações, foi a 967. Vários bancos agora querem me dar crédito. Maravilha, fico muito feliz com isso, Edivan. Ednivan Ferreira. Fico muito feliz com isso, tá, Ednivan? É muito legal ver que a pessoa conseguiu resolver os seus problemas, teve o conhecimento, resolveu aprender e obter o conhecimento e resolver os problemas. Porque o brasileiro, de modo geral, ele é muito afoito, né? O que ele faz? Ele quer contratar o limpa-nome. Ele vai lá, não, eu vou colocar no limpa-nome, eu vou pegar aqueles caras que entram com a liminar, com a associação, e depois ele não consegue crédito em lugar nenhum, porque não adianta, o Serasa ele vai te marcar, ele marca a sua ficha, amigo, aí você não arruma crédito em lugar nenhum. Então, Ednivan, fico muito feliz com a sua situação, tá certo? Olha só, ó, passei a pagar as contas em dia com muita dificuldade, mas consegui e passei, entre outras coisas, a parar de pedir crédito na praça, que eu acabei de falar. Isso tudo a gente explica nos nossos cursos, tanto o curso de rate quanto o curso do score, todos a gente explica isso. Por fim, só estou aguardando aquela mega promoção. É exatamente isso, aguardar os momentos certinhos, não é? Ficar monitorando, às vezes usar aquela técnica que a gente explica muito, que como obter um cartão de crédito. Então aí já obtém o primeiro cartão. Não interessa o valor do primeiro cartão, o importante é ter o primeiro cartão de crédito, que ele já vai contando lá no seu cadastro positivo, trazendo informação para você, tá certo? Então, Ednivan, fico muito feliz com você. Vamos lá, vamos lá. Simone Dias Santana, obrigado, doutor, o senhor é sensacional. Obrigado, querida, estou à sua disposição aqui. Adelena, obrigada pelo esclarecimento, valeu, Ada. Tamo junto, então vamos lá. Professor Júlio, doutor Ricardo, plano de saúde jurídico
pode colocar fidelidade de 24 meses e depois colocar o seu nome nos sistemas de proteção de crédito? Amigo, ele pode colocar uma fidelidade, tá certo? Por quê? Porque ele tem que te dar algo em troca disso, tá certo? Hoje em dia se aceita a fidelidade, tá? Você veja que as empresas de telefone fazem isso. Eles dão um desconto e te colocam em fidelidade, né? Se você vai, ou se você quiser, você pega. Se não, você pode, ele tem que ter sempre à disposição outro plano para que você não tenha fidelidade. Então é um plano com valor maior. A gente sabe exatamente como acontece a coisa. Então o valor é aquele mesmo e ele coloca a fidelidade. E o outro plano ele aumenta o valor. Então acaba que você escolhe o plano de fidelidade e depois colocar o seu nome no sistema de proteção de crédito. Amigo, se você tem dívida, ele pode colocar o nome lá no SPC, Serasa, Boa Vista, enfim, negativar o seu nome. Não entendi muito bem a sua pesquisa, sua pergunta não, tá bom, professor? Vamos lá. Boa noite, devo R$ 413 em um cartão, mas estão cobrando 2.000, o que eu faço? Olha, sinceramente, você pode esperar que daqui a pouco eles vão fazer alguma oferta para você pagar esse valor aí. Mas você pode ter certeza que eles não vão te cobrar esse valor na justiça. Ninguém vai entrar na justiça por causa de R$ 413, tá? Eles podem negativar o seu nome no SPC, Serasa, Boa Vista e também na lista negra do Banco Central. E com isso você não vai arrumar crédito. Então, se eu fosse você, por um valor tão pequeno quanto a esse, eu esperava mais um pouco, que daqui a um pouco eles vão fazer alguma proposta para você e eu pagaria esse valor, tá certo? É um valor pequeno, dá para pagar R$ 413 se você se esforçar um pouquinho. Eu acredito que você consiga pagar esse valor aí e liberar o seu crédito, porque se você não paga por causa de um valor tão pequeno, você vai perder o seu crédito e perde mesmo. Hoje em dia tem muita gente querendo crédito e pouca gente disposta a dar crédito. E com isso, amigo, as empresas ficam mais criteriosas. Para cortar o crédito é rapidinho, tá bom? E vamos lá. Júnior do Grau, Júnior do Grauzinho, só da... Tu fica enchendo o saco, Juninho. Aquela galera. Vamos lá, Júnior. Doutor, o que os bancos levam mais em conta na hora de aprovar um financiamento? Quando eles conseguem ver no período de 2 anos, seu nome já está no registrado. Atrapalha? Sim, Júnior, atrapalha. Quando o seu nome está no registrado, atrapalha? Atrapalha. Eles conseguem ver 2 anos para trás. Então, às vezes, tem mais tempo e ele consegue ver com mais tempo? Consegue sim, cara. Consegue sim, porque eles pegam esse relatório. Te mostrei o relatório aí que mostra mais tempo. O que é importante é o seguinte, é você resolver o problema da dívida. Quando você baixa com prejuízo, ou seja, você deixou a dívida prescrever para sair de lá, isso te marca aí. Agora, quando ficou no prejuízo e você pagou a dívida, amigo, e eles tiraram aquele valor de lá, resolveu o problema. Então mostra que você é um bom pagador, você resolveu aquele problema, tá certo? Aí você passa também a trabalhar outros pontos que melhoram o seu rate bancário. Vou te dar um exemplo que tem pouca gente que se toca disso, tá? Às vezes a pessoa quer financiar alguma coisa, mas só trabalha com aqueles bancos digitais fazendo Pix o tempo todo. Isso é muito ruim para o seu crédito. Por quê? Porque isso não sai no cadastro positivo. O cara paga a conta com Pix, transfere Pix o tempo todo. Então, amigo, isso não é legal. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma conta da sua casa, uma conta simples, a mais barata que tiver, e vai colocar lá no débito automático do seu banco, tá certo? Por que você deve fazer isso? Para você gerar informações positivas no cadastro positivo. Porque quando você paga uma conta, vamos supor, uma conta de luz que sai lá no cadastro positivo, você mostra que você tem uma conta de luz, isso é bom. Por quê? Porque você tem uma residência, né? Quem tem conta de luz tem uma residência. Você tem uma residência fixa, onde você recebe a sua conta também. Isso conta ponto, tá certo? Se você paga na data certinho, conta ponto. E aí conta ponto mais ainda por quê? Porque você vai pagar sempre na data direitinho, porque vai estar no débito automático. Por isso que é importante. Com isso você vai gerando informação positiva
lá no seu cadastro positivo. Isso é importante para o seu crédito, tá certo? Olha lá, o Paulo Pereira. Os bancos digitais estão dando muito mole para as pessoas dar golpes neles. Paulo, é o tempo todo, tá certo? E é impressionante que o bandido consegue dar um golpe rapidinho, né? Às vezes você quer fazer uma transferência de um valor um pouquinho maior, você já não consegue fazer essa transferência, né? É muito difícil. O bandido sempre consegue. Às vezes a gente, para abrir uma conta, já é difícil. O bandido consegue abrir rapidinho, consegue fazer autenticação lá por foto, consegue tudo o que ele quer e a gente não consegue. Então é um problema muito grave. E vamos lá. Boa noite, doutor. O seu curso ajuda com o rate bancário? Veja só, Edcleide Pinto. Edcleide, eu tenho um curso específico para rate bancário. Vou mostrar ele aqui para você. Esse curso aqui é muito legal. Ele vai ajudar a destravar o seu rate bancário, tá certo? É muita informação para você por um valor bem pequenininho, R$ 97,00, tá certo? Mas agora na live, para você que está aqui presente, vai sair apenas R$ 47,00. Se você quiser aprender a trabalhar o seu rate bancário, eu vou copiar aqui e vou deixar o link do curso com desconto para você pegar bem aqui, para você que quer aprender a trabalhar o seu rate bancário. Vou fixar ele bem aqui para você aproveitar essa oportunidade. Olha só, quando chegar aqui no chat, ele vai estar bem aqui. Basta você clicar e faça a sua matrícula no seu curso de rate bancário. Lembrando sempre que simplesmente fazer a matrícula não resolve o problema. Tem que fazer o curso e colocar em prática tudo que a gente fala. Não adianta falar que alguém vai aumentar o seu rate bancário, porque não vai. Isso é uma prática que você tem que adotar, é um comportamento. O rate bancário de pessoa jurídica, a gente consegue aumentar ele trabalhando com o contador, tá? O Serasa disponibiliza diversos relatórios, então a gente vai ter que preencher tudo aquilo, dá um trabalhão e custa caro, mas resolve do CNPJ também. Agora, quanto ao CPF, amigo, o CPF é uma conduta, é uma forma que você tem que trabalhar para que você consiga melhorar o seu rate bancário, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Daniel, professor, passei em outro concurso, consigo transferir meus empréstimos consignados ou tenho que quitar? Como fica? Amigo, o que tem a ver em concurso público com empréstimo consignado? Você já tomou posse? Você já vai mudar a fonte pagadora? Aí você pode transferir sim. Hoje em dia é possível fazer a portabilidade do empréstimo consignado. Inclusive, você consegue com valores melhores, tá certo? Às vezes, faça análise de crédito. Você também pode ir lá no banco conversar e converter esse empréstimo aí no empréstimo pessoal ou então quitar com antecedência. Lembrando sempre que se você for quitar com antecedência, você tem direito ao desconto dos juros, além do que, amigo, se você tiver empréstimo consignado, você tem direito de receber todo o valor que você pagou o empréstimo consignado e não utilizou, tá bom? Tony Costa e Silva. Boa noite, doutor. Comprei um veículo financiado pelo Banco do Brasil em 2014. O banco vendeu minha dívida para a empresa Ativos. Eles me ligam dizendo que vai me processar. Quais os meus direitos? O nome está sujo? Amigo, você pagou o carro. Você está dizendo aqui que comprou o carro. Você comprou o carro e pagou o carro? Se você pagou o carro, seu direito, amigo, é de não ser perturbado, tá certo? Agora, se você não pagou o carro, você tem que ver se essa dívida já prescreveu, tá? Então, você tem que ver direitinho se essa dívida já prescreveu e se ela não prescreveu, o seu direito é pagar o carro, porque o credor também possui direito. Você tem que entender o seguinte,
toda vez que você tem uma dívida, o credor ele tem o direito de cobrar aquela dívida. Então ele pode entrar na justiça, ele pode protestar o seu nome, colocar no SPC, do Serasa, no Boa Vista. No seu caso, que é um carro, ele pode entrar com ação de busca e apreensão e penhorar esse seu carro aqui, tá certo? Então pode ser feito tudo isso daí. Você tem que ver a sua situação, se você pagou, se não pagou. E se não pagou, se essa dívida já prescreveu, tá bom? Júlio César de Paula. Boa noite, doutor. Minhas dívidas caducaram, só que eu não consigo nenhum tipo de financiamento. Meu score está regular no Serasa. O que eu devo fazer? Júlio César, você deve fazer uma análise completa do seu CPF para saber se as dívidas saíram aí do seu CPF. Por quê? Porque tem muita empresa que deixa a dívida prescrita no seu CPF, principalmente lá na lista negra do Banco Central. Por isso, você deve fazer uma análise completa e detalhada do seu CPF. Você pode fazer pegando esses relatórios que eu já mostrei para você, que você obtém aqui no botão Seja Membro, ou então fazendo o nosso curso CPF Nota 10, que você vai fazer uma análise completa do seu CPF, tá bom? Vamos lá, Adriana Marques. Doutor, fui avalista de uma dívida jurídica em 2015, no valor de 30 mil, e o Banco do Brasil não fez acordo. Está em processo com busca de bens. O que eu faço? Você tem que constituir um advogado. Você vai perder os seus bens, você dependendo aí da dívida, aí você pode perder inclusive a sua casa, tá certo? Dependendo aí do que você avalizou, você pode perder a sua casa. Não tem o que fazer, você só pode fazer é consultar um advogado, ter um advogado para fazer a defesa dos seus direitos. Doutor, depois do curso CPF Nota 10, meu score também foi para 876. Que maravilha, Paulo. Isso me deixa muito feliz, sabe? Porque nós vivemos esse mundo aí que todo mundo quer solução rápida, todo mundo quer fazer uma coisa aí, é o limpa-nome, não é isso? É a liminar limpa-nome, o outro limpa-nome lá com... da associação. Isso é péssimo, tá certo? É péssimo porque a pessoa acha que vai resolver um problema tão complexo dessa forma. Então fico feliz que a pessoa vê que é possível resolver o problema da vida dela com conhecimento. Ali, Rodrigo Azevedo. Doutor, estou devendo 30 mil reais no cartão de crédito Itaú e pago com o próprio saldo do cartão. Tenho uma maquininha de cartão de crédito e tomo empréstimo a 3,19 de juros por mês. Infelizmente, me descontrolei financeiramente e deixei virar uma bola de neve. Estou querendo de pagar o cartão, deixar a fatura de lado e juntar 700 reais por mês e daqui a 2 anos renegociar. Olha, amigo, você pode até fazer isso, tá, Rodrigo? Mas o grande problema foi que você passou o seu cartão na sua máquina, amigo. Isso dá um problema para a pessoa. Ouço dizer que isso dá até problema na esfera criminal, tá bom? Então fique muito atento a esse problema seu aí, que você vai ter um problema muito grande. Doutor, é constitucional a cobrança pelo Corpo de Bombeiro dos Estados da taxa de incêndio? Olha, Sérgio, não sei se essa questão é constitucional não, tá certo? Mas se ele está prestando um serviço, a taxa é isso. A taxa é uma cobrança por um serviço prestado. Eu não me lembro exatamente o que está acontecendo. Eu lembro que já se discutiu muito esse caso aqui em Brasília, da taxa de cobrança aí, da taxa de fiscalização de incêndio, né? Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro como é que ficou a situação disso daí, tá bom? Então vamos lá. Pronto, paguei e amanhã começa a colocar em prática. Que bom, isso aí. Assiste os vídeos, coloque em prática, escolhe o seu banco que vai ser o seu parceiro, tá certo? Cláudio Oliveira, pequenas causas é só você perder tempo. Paguei, provei que paguei com cartão de quitação e ainda o juiz indeferiu a causa. Por isso o advogado é melhor. Me senti humilhado e nem fui ouvido. Olha, Cláudio, eu concordo com você.
tá certo? O juizado especial civil, de modo geral, tem umas decisões muito loucas. Mas é aquela questão seguinte, se você tem condição de contratar o advogado, você deve contratar o advogado. O que não dá, amigo, é deixar de buscar alguma solução, tá? Concordo sim, Cláudio, é revoltante. Eu também já fui condenado um tempo atrás aí por um absurdo, certo? Um absurdo, uma aberração. E fui condenado, recorri, ainda perdi de novo, tá certo? É uma aberração, mas é aquilo, tá certo? O que a gente vai fazer? Então tenha lá o Rodrigo agora comemorar o Super e uma transmissão ao vivo. Obrigado, Rodrigo. Valeu mesmo aí. Rodrigo tá doando aqui pro canal R$ 4,90. Obrigado, Rodrigo. Galera, já estamos aqui estourando aqui a nossa live. Já estamos estourando o tempo aqui. Então só me resta agradecer a todos vocês que estão presentes aqui na nossa live. Agradeço muito a sua atenção. Um forte abraço e fique com Deus!